Chegou a hora do cálculo estequiométrico. Já passou por cálculos químicos, já pegou as questões lá de cálculos químicos, aí chega agora aos cálculos estequiométricos. Eu diria a você que essa é a aula mais fácil para um professor de química e a mais difícil para o aluno, porque na realidade o professor de química ele só tem que falar 4 palavras. Você precisa montar a reação, no Enem normalmente a reação é dada, você tem que balancear a reação e essa reação normalmente vem balanceada, você tem que estabelecer as proporções, dizer quanto vale cada um e fazer a regra de 3. Acabou a aula. Se eu chegasse aqui e dissesse agora, ó, pronto, acabou a aula, não se preocupa com mais nada e deu tudo certo. Mas não é bem assim que a coisa funciona quando você vai resolver as questões da prova. Todo ano tem 2, 3 questões na prova do Enem envolvendo cálculo estequiométrico e você não tem tanta facilidade em responder essas questões. Aí você vai me dizer, sim, mas por que eu não tenho tanta facilidade em resolver essas questões? Porque a estequiometria é um conteúdo que exige muito conhecimento. Você não consegue fazer a coisa de qualquer maneira. Como eu te falei, escreve a equação química, estabelece o balanceamento, estabelece a proporção e depois a regra de 3. Você vai responder e é isso que eu preciso, apenas disso que eu preciso para que você possa responder as questões de estequiometria. Coloquei um exemplo aqui no quadro para você, na sua tela, no quadro, na tela do seu celular, para que você possa acompanhar o processo como um todo. Eu vou no passo a passo agora aqui, para que a gente possa fazer. Foram postos para reagir, também está no PDF que eu liberei para você aqui no curso, tá? Foram postos para reagir 36 gramas de carbono e oxigênio. Ele está dizendo que tem carbono e eu estou partindo do pressuposto que a quantidade de oxigênio é o suficiente. Então eu tenho 36 gramas de carbono e oxigênio suficiente para reagir. Determine a massa de CO2 formada e das massas moleculares. Primeiro passo, montar a reação. Carbono mais oxigênio, que é o O2, forma o CO2. Em seguida faz o balanceamento, a reação já fica balanceada. Show de bola. Terceiro ponto, estabelece as proporções. Ó. Eu tenho 1 mol de carbono para 1 mol de oxigênio, formando 1 mol do gás carbônico. Show de bola. Cada mol de carbono pesa 12. Cada mol de CO2 pesa 44. 36 gramas é a massa da questão, que ele colocou aqui em cima. 36 gramas é a massa do carbono. Aí você vem e faz assim. Ó. 12 gramas de carbono forma 44 gramas de CO2. 36 gramas de carbono, sempre um embaixo do outro, não vai confundir esse processo. Já entendi aqui o que aconteceu. Pronto. 36 gramas de carbono vai formar quanto de CO2? Carlos, eu posso usar a lei de Proust, por exemplo, leis ponderais e perceber que aqui triplicou, então aqui também vai triplicar? Vai, pode, não tem bronca nenhuma, a resposta é 132. Ei, mas sempre é só fazer essa regra de 3? Não. Existem algumas questões que têm rendimento, tem pureza e tem excesso. Aí você tem que ter cuidado, vai ter que ter um cuidado gigantesco nessa coisa para que você não venha se atrapalhar com aquilo que você sabe. E aí, o que eu preciso que você faça agora, no meio desse processo como um todo, só um minutinho que agora deu uma travada aqui. Espera aí. O que a gente precisa fazer agora nesse processo como um todo? O que eu preciso que você faça nesse processo como um todo agora é resolver a questão. Se tiver rendimento, no final você vai colocar o rendimento. É assim, ó. Eu tenho uma questão ou um processo que tem um rendimento de 80%. O que significa ter um rendimento de 80%? Quando você encontrar aquele resultado ali de 132, você vai colocar lá o rendimento agora de 80%. Aí você faz 132 corresponde a 100%. Quanto corresponderia a 80%? Só. Cálculos químicos, cálculos estequiométricos, você estuda resolvendo questão. E aí tiver dúvida, você grita, você pede, por favor, me socorre, que eu não estou correspondendo bem em relação à resolução das questões. Mas não tem nada muito além disso. É resolver questão. Quais são as 4 palavras mágicas para cálculo estequiométrico? Eu disse no começo da aula que eu já teria terminado a aula. Primeiro, monta a reação. Segundo, faz o balanceamento da reação. Terceiro, estabelece as proporções. E quarto, a regra de 3. Agora a gente vai trabalhar questões que envolvem um pouquinho mais de trabalho. São as questões de cálculo estequiométrico. Lembra que na aula teórica eu disse que com 4 palavras, um professor de química zerava toda a demanda necessária de cálculo estequiométrico. Mas não é bem assim quando você parte para a resolução do exercício. As questões de cálculo estequiométrico devem ser respondidas sempre no final da prova. Não inventa, pelo amor de Deus, em hipótese alguma, aqui agora, em hipótese alguma de você ter tela direita para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. Se você chegar aqui agora e disser, Carlos, eu vou resolver as questões de estequiometria no começo da prova, vai se dar muito mal.
Porque a tendência natural é que mesmo que você acerte, você perca tempo. E se você errar as questões que tem a necessidade lá, ou a coerência pedagógica de ter uma resolução mais rápida, deixa eu só trocar a cor, não vou fazer em preto, para que a gente possa fazer rapidinho aqui. Vamos colocar o mesmo padrão que a gente instituiu nas outras aulas. Vou colocar em azul os dados, e depois em rosa a gente faz a resolução. As indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como tijolo e telha. Uma amostra de argila contém 45% de sílica e 10% de água. Espera aí, eu tenho 45% de sílica, que é o SiO2, e 10% de água. Tranquilo. Durante a secagem por aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. Espera aí, eu vou secar e esses 10% desaparece. Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila será de... Vê que legal, eu acho isso espetacular. Entenda, eu tinha 100% de argila, dos quais 10% era água. Se eu tirar esses 10%, se esses 10% desaparece, você não tem mais 100%, você passa a ter 90%. A argila tem 90% realmente de substâncias ou de substratos diferente da água. Então, você, assim, eu prometi que ia resolver de outra cor, né? Vamos colocar aqui em rosa. Amarelo é péssimo de enxergar, o pessoal xinga pra caramba. Eu tenho 90% de substratos que realmente são importantes. E desses 90% que a gente tem, 45% é sílica. É assim, ó. Se 90% passou a ser 100, não entendi, Carlos, essa agora foi longe. Eu tinha 90% porque 10% era água. Aí a água saiu. Quando a água saiu, que era 90%, passou a ser o todo, porque não tem mais água. E o todo vale 100%. Se 90% passou a ser 100, 45% passou a ser quanto? Aí você vai me dizer, isso é uma questão fácil? Não é. Essa é uma questão dificílima. Para você chegar a essa linha de raciocínio aqui, dá muito trabalho. O cálculo é simples. Encontrar o resultado de 50% e chegar aqui e marcar a letra B parece muito fácil, mas não é tão simples assim de identificar o processo como um todo. É um processo que dá trabalho você perceber esse detalhe da separação das substâncias. Então eu vou agora resolver uma outra questão que você também tem cálculo estequiométrico, aí você tem que ter cuidado agora com a interpretação dos fatos. Ó, sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o contrário, senão aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito a iras furibundas, sabendo que os meninos do ginásio aí vai seguir a vida. O que acontece aqui é o seguinte, ó, se você coloca o ácido na água, aquece. O processo de diluição do ácido na água provoca um aquecimento. O processo é exotérmico. A diluição de um ácido na água é um processo exotérmico. Se você inverte isso aqui, se você coloca água no ácido, joguei água no ácido, o processo é tão exotérmico que vai vaporizar essa água e vai provocar uma explosão desse ácido. Vai explodir. A alerta dada por Levi justifica-se porque a diluição do ácido libera muito calor. A mistura da água é ácida, a mistura da água e ácido é explosiva. A água provoca a neutralização do ácido, nem a pau. A mistura final da água e ácido separa em fases, também não. A água inibe a liberação de vapores, não. O que acontece aqui é o seguinte, se eu colocar, a diluição é exotérmica, libera muito calor, libera. Mas o que ele está narrando é que se você inverter e colocar água no ácido, vai provocar uma explosão. Isso aí é uma coisa chamada técnica laboratorial. Eu decorei sempre assim, sempre ele nela, sempre o ácido na água, nunca o contrário, nunca ela nele. Não coloca a água no ácido, não vai explodir. A liberação é tão intensa que provoca a explosão. E a gente aí tem um distrator. Se você observar a letra A, é verdade. Mas se você observar a letra B, é a resposta. Porque ele fala de uma explosão. De uma explosão, que ele usa um termo até bonitinho aqui, que ele coloca não líquido oleoso de aspecto inócuo sujeitos a furibundas explosões. É o processo furioso. A resposta à questão aí, letra B. Questão de interpretação de texto com conhecimento de química profundo, que não é qualquer aluno que faz. Muito embora isso é um Enem
para pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL aí que aconteceu em 2018. Questão, na minha opinião, muito difícil. Aí vamos lá. O ácido acetil salicílico, que tem massa molar 180, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico de massa molar 138 com o ácido acético, anidrito acético, usando-se o ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação. Após a síntese, estou aqui, ó, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final da reação é de 50%, devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico. O ácido acetil salicílico vai deixar o sangue mais fino, né? É utilizado como medicamento na forma de comprimido, nos quais é empregado tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica fabrica um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido acetil salicílico em quilos que deve ser empregado para esse fim? Com muita calma, eu vou riscar um bocadinho aqui agora, vou puxar a tela para você, para que a gente possa, primeiro, deixa eu ajustar aqui, e a gente vai apagar tudo e vai começar a escrever agora aqui, mas vai escrever com a tela cheia. A gente vai completar a tela para que a gente possa fazer todos os cálculos necessários. Carlos, se eu fizer uma questão dessa no começo da prova, o que acontece comigo? Perdeu o vestibular. Não vai rolar. Como eu prometi, a gente vai escrever os dados em azul, depois a resolução em rosa. O que a gente tem é, primeiro, rendimento de 50%. Eu tenho um rendimento aqui de 50%. Meu rendimento de reação não é 100%. Eu não chego ao ácido acetil salicílico. Então se liga. De tudo que você colocar aqui, de 100% que você colocar aqui, você só vai conseguir obter 50%. Beleza? Após a síntese do ácido acetil salicílico, é purificado e o rendimento final 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, tipicamente os comprimidos é 500 mg. Eu tenho comprimidos de ácido acetil salicílico, de AS, com 500 mg, meio grama. Beleza. Pretendendo fabricar um lote de 900 mil comprimidos, com a especificação do texto, ou seja, com 500 mg, qual é a massa de ácido salicílico em quilos que eu devo colocar? Vamos lá. O ácido salicílico pesa 138. Então, 138 gramas do ácido salicílico forma 180 gramas do ácido acetil salicílico. E o pior é que nessa questão os dados são muito parecidos, as informações são muito parecidas. 138 forma 180. Qual é a massa que eu vou ter que colocar desse cara para obter 900 mil comprimidos, 900 vezes 10 a terceira comprimidos, de 500 miligramas? De 500 miligramas. Aí o que é legal, esse mig daqui pode morrer com esse 10 a terceira e passa a ser tudo em grama. Eu sempre aconselho você colocar em notação científica. E aí eu vou começar a colocar agora em rosa aqui para a gente partir para a resolução, beleza? Vamos lá para a resolução. Eu sei que 138 gramas produzem 180 gramas. Eu vou até colocar assim, 18 vezes 10. Quanto vai produzir 9 vezes 5? Daqui a pouco você vai entender porque eu fiz, ó, 10 a segunda vezes 10 a quarta. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso simplificar 18 por 9, isso aqui vai dar 2. 10 com 10 a quarta vai virar 10 a terceira. E aí eu faço, ó, have Travis for you nos Briggs Nights for Nights. Se quiser, você ainda pode dividir aqui esse 138 por 2, aí vai chegar aqui o 69. E aí como é que fica essa brincadeira? X vai ficar igual a 69 vezes 5 vezes 10 a terceira. Só que detalhe, do que eu coloco aqui, só metade consegue formar o que realmente eu preciso. Só metade consegue chegar do outro lado. Então, eu vou ter que dobrar essa dose. Eu vou ter que colocar 2 vezes. Então, eu vou ter aqui, X vai ser igual a 69 vezes 10 a quarta. Eu vou ter 690 vezes 10 a terceira, tá acompanhando a matemática aqui, né? Porque 10 a quarta
10 vezes 10 a terceira, aqui. Esse 5 vezes 2, 10, né? Vezes 10 a terceira, 10 a quarta. Então, eu tenho 69 vezes 10 a quarta, ou 690 vezes 10 a terceira gramas. Só que 10 a terceira gramas corresponde a quilo. Então, isso vai dar 690 quilos. Carlos, questão fácil ou difícil? Difícil pra caramba. Se o cara chegar para mim e disser assim, eu fiz essa questão sem fazer careta, eu acho pouquíssimo provável que seja verdade. Pouquíssimo provável mesmo. Porque o grande detalhe dessa questão é que você não tinha um rendimento de 100%, o rendimento era de 50%. Então, tudo que eu coloco aqui, só metade vai para o outro lado. E aí a maior parte das pessoas vai achar a metade disso, vai achar 345, vezes 345 quilos. Só que se eu colocar 345 quilos, eu só vou ter metade do outro lado. Eu tenho que colocar 690 para realmente atingir o rendimento que eu estava querendo. Tinha que dobrar. Isso é o que a gente chama de rendimento de reação. Muita gente esquece desse 50%, muita gente não percebe o rendimento ou a pureza. Tanto um quanto outro você deve fazer o cálculo. E eu normalmente faço no final, como fiz agora aqui. Agora você percebe que até a resolução você vai assistir mais de uma vez. Eu sei que você vai voltar agora para assistir novamente. Eu aconselharia você escrevendo, tentando responder. Quando você responder, se você esquecer o rendimento, você vai achar 345 como resposta. Aí vai perceber que 345 é porque só foi 50. Para chegar em 100 tem que ser 2 vezes aquilo. Então daria lá os 690. Tá joia? Beijo bem forte no teu coração. Conta comigo sempre para que a gente possa chegar a um resultado muito positivo da tua aprovação.